turnos de trabalho diferentes no mesmo ambiente de trabalho correspondem ao mesmo grupo homogêneo de exposição? Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, eu sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho. Imagina uma empresa que ela funcione 24 horas e é dividido em 3 turnos de 8 horas. Então, esses turnos diferentes, ou seja, o pessoal trabalha lá, sei lá, de 8 da manhã às 16 horas, ou então de 16 às 24. É o mesmo grupo homogêneo de exposição? Se eu fizer as avaliações somente de dia, se eu fizer nos 3 turnos, se eu fizer em 2 turnos, ou se eu fizer essas avaliações somente à noite, eu posso entender que os turnos, eles correspondem ao mesmo grupo? O que você acha? A resposta é sim, a resposta é não, ou então a resposta depende. A resposta correta é depende. Ah, tá, mas depende de quê? Seguinte, presta bastante atenção porque isso pode ser muito confuso, né? Se o trabalhador trabalha em turno fixo, ou seja, os mesmos trabalhadores que trabalham de dia, eles não revezam entre si. Se ele só trabalha de dia e tem um trabalhador que só trabalha de noite e tem um trabalhador que só trabalha de tarde, entre tarde e noite, vão ser 3 grupos homogêneos de exposição diferentes e você vai ter que coletar amostras nos 3 turnos. Ou seja, vamos chamar que o primeiro turno é o turno A. Vamos considerar que o segundo turno de trabalho é o turno B e vamos considerar que o terceiro turno de trabalho seja o turno C. Então aqui, nesse caso, você terá 3 grupos homogêneos de exposição, ou também, como é conhecido, 3 grupos de exposição similar. Isso porque os trabalhadores do turno A, eles só trabalham no turno A. Os trabalhadores do turno B, eles só trabalham no turno B. E os trabalhadores no turno C, eles só trabalham no turno C. Vamos imaginar que esse turno C seja no período da noite, de meia-noite ou às 0 horas às 8 horas da manhã. Nesse caso aqui, então, você vai ter 3 grupos homogêneos de exposição diferentes, então você vai ter que fazer amostragens em cada um dos turnos. Ah, Thiago, mas por que amostragem em cada um dos turnos se eles fazem a mesma atividade? As condições de temperatura, ruído, umidade, elas podem mudar de um turno para o outro. Isso tem uma relevância maior na questão de agentes químicos e na questão do ruído também pode sim haver diferença entre turnos. Então, só recapitulando, se cada um dos trabalhadores trabalha em um turno diferente, você terá 3 grupos homogêneos diferentes. Ou melhor, se cada grupo de trabalhadores trabalham em turnos diferentes, você vai ter grupos homogêneos de exposição diferentes, ok? Segunda situação, os trabalhadores revezam entre si no mesmo, em turnos diferentes de trabalho. Ou seja, o trabalhador do turno A, ele trabalha 2 dias no turno A, depois ele trabalha 2 dias no turno B e depois ele trabalha 2 dias no turno C. Nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer coleta em diferentes turnos, ok? Você vai ter que analisar cada turno de maneira individual. Dependendo do caso, você vai poder fazer um tratamento estatístico unificando esses resultados. É o que acontece, por exemplo, com a dose de ruído semanal. Nesse caso aqui, você vai pegar a dose no turno A dose no turno B, a dose no turno C, vai fazer um tratamento estatístico de modo que você utiliza um valor que represente a dose para 95% dos empregados, ok? Nesse caso em que há revezamento entre turnos, revezamento dos empregados entre turnos, pode ser que isso daqui tudo vire um único grupo homogêneo de exposição. Isso é regra? Não. Por que não é regra?
você vai ter que identificar, você vai ter que avaliar em turnos diferentes, você vai ter que analisar de maneira pontual cada um desses turnos para ver se os resultados eles possuem relevância entre os turnos, ok? Dependendo do caso, você pode agrupar isso daqui como um único grupo, mesmo sendo turnos diferentes, porque os trabalhadores revezam entre turnos, ok? Então, turnos de trabalho diferentes no mesmo ambiente de trabalho correspondem ao mesmo grupo homogêneo de exposição? Nem sempre. Cada caso é um caso e o higienista ocupacional ele vai ter que analisar isso para, através do seu julgamento profissional, definir se são 3 turnos diferentes, ou melhor, se são 3 grupos diferentes, ou então se vai ser apenas um grupo, ou que seja lá 2 grupos de exposição. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal Antecipar Digital Thiago Francisco no YouTube. É só você clicar no botão que aparece logo aqui abaixo. Se você quer receber dicas diariamente de higiene ocupacional, entre para o meu grupo no Telegram, que aparece na descrição logo abaixo aqui desse vídeo.